Muito bem, viemos até a cidade de Porto Belo, aliás, cidade, praia, a gente também pode chamar de paraíso do litoral catarinense, para conversar com um dos maiores empreendedores do nosso país, que transcendeu as fronteiras. Hoje ele é um case de sucesso com o empreendedorismo, não só na gastronomia brasileira, mas também em todo o mundo. Por que eu estou falando isso? A sua criação, juntamente com mais 3 sócios, transformou um simples restaurante num dos lugares mais desejados do mundo. Restaurante no Brasil são 8, mas nos Estados Unidos são mais de 70. A gente tem o prazer de conversar com um empreendedor gaúcho, apaixonado por Brasil, apaixonado por carne e apaixonado por fogo. Estou falando de Jorge Ungarato. Tudo bem, Jorge? Tudo bem. Que prazer te ter aqui no nosso litoral. Apaixonado pela cultura gaúcha. Aliás, essa é uma das grandes missões do povo gaúcho, né? E a cultura gaúcha foi sempre de mão dada comigo para o mundo afora. Que eu sempre usei a cultura gaúcha como gancho para que eu tinha algo para mostrar além do churrasco. Era uma cultura diferente e tinha similaridade com a cultura do Texas, do cowboy. Bom, nós viemos aqui até o Ilhas de Porto Belo Home Resort, um espaço que está sendo construído com muito amor e carinho, que está dando a oportunidade de a gente conhecer o Jorge. Mas antes de a gente falar do empreendimento, de a gente mostrar o conceito, de falar da ligação com ele, eu sou obrigado a compartilhar com você de casa, através da minha curiosidade, o case de sucesso que está se tornando livro nesse ano de 2024 e que se transformou em um objeto de desejo dentro da gastronomia. Você nasceu no Rio Grande do Sul, fez início da sua história no Rio de Janeiro e em 1995 pousou na cidade de Dallas, no Texas, para fazer história no empreendedorismo mundial através da sua gastronomia. Como é que isso tudo foi acontecendo? Através do seu lado perspicaz, através da sorte e através da sua paixão, né? O começo aconteceu de uma necessidade. Eu saí de casa, eu sou 5º filho de 12, de uma família de italianos, colonos, e o meu pai andou fazendo empréstimo no banco para tentar, para adubar a terra, para fazer para melhorar. E naquele ano deu uma seca, não aconteceu nada. Então meu pai iria perder a terra. E os meus 2 irmãos mais velhos foram o primeiro para trabalhar em churrascaria. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, porque há uns 10 anos antes tinha começado o evento das churrascarias do pessoal da nossa região, da cidade de Nova Brécia, Encantado, Coqueiro, Relvado. Eles começaram, um motorista de caminhão começou a história das churrascarias na beira da estrada, em Jacupiranga, em São Paulo. Quando eu fui, já estava se espalhando, e eram parentes meus no Rio de Janeiro, que aí o Rio de Janeiro, no começo, foi o melhor. Acredito que foi a primeira cidade grande que tinha churrascarias. Agora a gente fala de churrascaria, e churrascaria é um termo muito usado, mas existe o espeto corrido. Exatamente, o conceito espeto corrido. Que nasceu em Jacupiranga. Existem algumas versões, mas a mais palpável, verdadeira, é o senhor Albino Ungarato, que era um motorista de caminhão. Viajava, não gostava de viajar, porque gostava de ficar com a família, com o caminhão. Encontrou um dono de restaurante que estava louco para trabalhar de motorista de caminhão. E aí briquearam e ele começou com um restaurante à la carte. E aí um evento que aconteceu em Jacupiranga, que tinha uma igreja, Nossa Senhora do Guadalupe, que era o dia de Nossa Senhora do Guadalupe. E chegou 2, 3 ônibus uma vez só. E lotou a casa e ele não tinha gente preparada para atender tudo aquilo. Aí o garçom começou a fazer pedido e aí começou todo mundo reclamando que não chegava. E aí chegou esse Albino Ungarato, aí a perspicácia, foi perspicaz. Ele falou, coloca a carne no fogo e vão servir um pedaço cada um para todo mundo. Começou o espeto corrido. Espeto corrido é o DNA da Fogo de Chão. Da Fogo de Chão, que nasceu aonde? Nasceu em Porto Alegre. Nasceu em Porto Alegre. Em Porto Alegre, porque nós trabalhávamos no Rio de Janeiro, numa época maravilhosa do Rio de Janeiro. Os anos dourados. Os anos dourados do Rio de Janeiro. Se ganhava muito bem trabalhando como garçom. Nós pagamos as dívidas do meu pai e guardamos o dinheiro para ter o nosso negócio, mas nós não imaginávamos que seria Fogo de Chão. Só que apareceu o negócio da Fogo de Chão em Porto Alegre
Era uma churrascaria bem distante, na zona sul de Porto Alegre, 30 minutos do centro, e só trabalhava à noite. De Porto Alegre foi para... Depois de Porto Alegre nós fomos para São Paulo, em Moema. Foi uma das primeiras churrascarias na cidade de São Paulo. Porque as churrascarias até então... Isso início dos anos 80? 85. Mas era porque as churrascarias normalmente elas estavam na marginal. Nas marginais, era mais beira de estrada, mas nas marginais tinha várias. E muito bem sucedido. E nós fomos para o bairro nobre de Moema. A primeira em São Paulo. Aí encontramos o lugar certo e deu tudo certo a negociação. Agora, assim como quem está nos assistindo, eu também tive esse estalo e o senhor me confidenciou. Fazer parte da criação da Fogo de Chão, a principal churrascaria no mundo. Lidar com carne. O senhor está na frente da churrasqueira? Não necessariamente. Não, eu não sou um grande churrasqueiro. Mas eu sempre fui, seria na linguagem normal, hoje seria recursos humanos. Que é o cara que escolhe. Sabe contratar. Que sabe contratar, o cara que sabe ver quem tem jeito, quem tem tranquilidade, quem tem calma, quem não fica muito na balaca, porque o principal do churrasqueiro é ele foco no trabalho dele. Mas conectado também com arte. Exatamente, é uma arte. É uma arte que não é para qualquer um. Tem muita gente que diz churrasqueiro e não é tão simples assim. Eu não posso me dizer um grande churrasqueiro. Eu sou o cara que faz a conexão, sempre foi. A conexão com o empregado, com o cliente, com o atendimento, que foi aí que a Fogo de Chão se destacou. Fogo de Chão nasceu em 1979. 79, em Porto Alegre. Em 1985 vai para São Paulo. Vai para São Paulo. Se posiciona num bairro nobre da cidade. Exatamente. De lá, hoje, em São Paulo, temos 5 Fogo de Chão, vai abrir a 6ª. Isso. Rio de Janeiro tem mais 2. Tem 2, e vai abrir a 3ª. E vai abrir a 3ª. E tem em Brasília. E tem uma em Brasília. Só que, nos Estados Unidos, são mais de 70, vai para 71. 71, tem no México, já tem 10, vai abrir mais 5 esse ano, se eu não me engano. Para quem está nos assistindo ter uma noção dos números da Fogo de Chão, o quanto eles são representativos. Rio Grande do Sul tem aproximadamente 11 milhões de habitantes. O ano de 2023, quantas refeições foram servidas na rede Fogo de Chão? Mais de 11 milhões e 200. Ou seja, vocês atuaram em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Servimos num ano, serviu mais pessoas do que o Rio Grande do Sul inteiro. E o Rio Grande do Sul é grande. E aí, o senhor, em 95, foi conhecer uma cidade que transformou a sua vida, chamada Dallas, nos Estados Unidos, no Texas. Em 95, o presidente Bush Sênior veio para São Paulo fazer uma palestra para um pessoal para Alto Latino, de automóveis. E nós fomos contratados para servir o jantar deles, porque o presidente da GM, alguns meses antes, havia estreado no Brasil. Apresentaram ele para os colegas dele na Fogo de Chão. E ele adorou. E pouco tempo depois, o presidente Bush veio fazer palestra para eles. E nós fomos contratados para servir. É lógico que nós fomos com uma maquininha para tirar umas fotos. Os gaúchos pilchados, abraçados com o presidente Bush. Ele tinha tomado 2 caipiras, faceiro. E aí ele brincou e falou: vocês sabiam que vocês foram os caras que chegaram mais perto de um presidente americano com uma espada dessas? A espada, na verdade, era a faca de passar carne. E ele brincou que nós estaríamos preparados para ir para a terra dele, para os Estados Unidos, fazer churrasco que vocês sabem o que estão fazendo. George W. Bush te deu a letra. O pai. E aí ele falou: better yet, melhor ainda, vocês têm que ir para o meu estado, para o Texas, que é até a terra da carne. E eu já imaginei junto a terra dos cowboys, a terra do gado. Ela é para lá que nós vamos. Um mês depois, no mês de agosto, eu já estava lá. Eu e o meu sócio, com um tradutor, nós fomos para lá para dar uma olhada. Ficamos 15 dias. Ficamos 10 dias no Texas e fomos conhecer Nova York, fomos conhecer outra cidade. E só que, na primeira reunião que nós tivemos lá, o pessoal da prefeitura de Dallas ofereceu para nós 10 anos
de isenção para colocar em lugares específicos que eles queriam desenvolver. E eu falei, olha, depois eu posso ver isso, mas eu agora quero chegar num lugar existente já, um lugar mais... Eles queriam te dar uma carne de pescoço. Exatamente. Eu falei, no futuro a gente conversa. E aí rodamos, no primeiro dia nós encontramos a primeira, que está lá até hoje, primeiro local, que é em Edison, na Avenida Beltline, e era um restaurante fechado, de um conceito que não tinha dado certo, só que o restaurante estava zero bala, e ele tinha o desenho de uma churrascaria. Era um restaurante chinês, um conceito chinês. Tinha aquele fogão no fundo, aquele fogão enorme do chinês. No meio tinha um buffet, lá no meio tinha um bar. E eu olhei para aquilo e digo, ó, não vamos falar muito, mas é o buffet aqui no meio. Naquele lugar, daquele baita fogão, nós vamos colocar a churrasqueira e o bar nós vamos fazer na entrada. Não precisa gastar muito, dito e feito. Um ano depois nós estávamos abrindo com 15 gaúchos já que iam para... Foi trazida, a primeira viagem foi 15 gaúchos. O senhor tem noção de quanto o senhor influenciou na vida do povo brasileiro que foi buscar a sorte nos Estados Unidos? Agora que eu estou andando bastante, revendo, sinceramente, depois que eu comecei essa história de contar a história de um livro aí, eu comecei a ter uma ideia diferente, mas eu não imaginava. E não é só brasileiro. É no mundo. Hoje a empresa, a Fogo de Chão, tem 10 mil empregados. 10 mil colaboradores. No mundo. São 10 mil famílias impactadas. Sendo que os gaúchos, a família deles, aqui eles ajudaram a família, porque eles ganham muito bem. Então, o salário, eu não tinha ideia. Hoje eu sempre tive orgulho do trabalho que nós fizemos. Mas eu não tinha ideia do impacto. E hoje, cada lugar que eu vou, quando inauguro uma casa, que hoje eu vou nas inaugurações, eu fico impressionado como as pessoas me conhecem. A última grande negociação da Fogo de Chão para um grupo de investidores, o número gerou em torno de mais ou menos $1 bilhão. Isso, um pouco mais de $1 bilhão. Um pouco mais de $1 bilhão. O fundo de investimento é o quinto fundo de investimento que comprou a Fogo de Chão, foi para mais de $1 bilhão. Em algum momento lá do ano de 71, 85, depois dos anos 90, que vocês foram para os Estados Unidos, 95, o senhor chegou a imaginar que esses números poderiam acontecer num negócio que vem da sua mão, da sua criatividade, do seu trabalho? Nunca. Quando eu era garçom, o meu sonho era ter dinheiro, guardar dinheiro, e eu guardei dinheiro para comprar um Fuca e para construir uma viagem e voltar para minha terra. Hoje o senhor teria uma fábrica de Fuca. Mas depois tu vai aprendendo, tu vai vendo, tu acostuma com o atendimento, porque servir as pessoas é uma arte. Saber servir. Saber servir é uma arte, porque a carne, todo mundo encontra a qualidade da carne, mas encontrar as pessoas para fazer esse trabalho, para fazer essa conexão da arte do churrasco com a arte de servir as pessoas. E o mundo dá voltas, porque assim, hoje nós estamos aqui no empreendimento maravilhoso, Ilhas de Porto Belo Home Resort, da incorporadora P&B, e o B tem um significado muito especial na vida do senhor, porque como o senhor diz, dessas intersecções na vida que o senhor proporcionou para muitos empresários, de um gaúcho específico, o senhor tem conexão até hoje e que faz parte da história desse lugar que a gente está aqui hoje. E é isso que te trouxe especificamente a investir na região de Porto Belo, né? Sim, porque o Jean Bosquet, ele é do grupo 2, do segundo grupo que foi para... Porque eles mesmos se nomeiam grupo 1, grupo 2. Porque quando eu fui com o primeiro... São gerações. Gerações. E assim, para animar eles, eu falava, primeiro do grupo falava, gente, só vocês vão ser o primeiro grupo. Vocês têm que dar certo. Porque o segundo grupo vai ser o segundo grupo. Aí para o pessoal do segundo, eu falo, gente, vocês são o grupo 2. É os que estão provando que o negócio, que nós vamos fazer a coisa bem feita aqui e está dando certo. E era que nem colocar gasolina nas veias dos caras. E o Jean, é um deles, que ele chegou para abrir a segunda, em Houston, e hoje ele é diretor geral, são dois, os cabeção, eu chamo os dois cabeção. Ele é diretor geral da metade dos Estados Unidos e tem um outro, que é o Neri Jaquim, que é diretor da outra metade, ou seja, mais ou menos eles tomam conta de 40 casas cada um.
Na verdade, eles tomam conta de todas porque eles vão para o México, eles vão para onde tem, de vez em quando vai um para verificar se as coisas estão bem. E até porque é uma boa viagem, para eles também é um crescimento. E ele, aí um dia eu cheguei, ele falou, tô fazendo negócio lá. No Sul. Mas ele tinha comprado um apartamento. E toda vez, comprei outro apartamento. E depois comprei outro apartamento. Eu estou fazendo um negócio lá, eu gostaria que o senhor fosse lá dar uma olhada. Pois é, o senhor, a vida lhe proporcionou a possibilidade de viajar muito, conhecer muitos dos Estados Unidos, um país promissor, um país seguro, um país muito sólido, que tem muitos encantamentos, a Flórida, a Califórnia, Nova York, Dallas, é um país quase infinito. E o Brasil, então, nem se fala. Por que investir nesta região de Porto Belo, que para nós, que somos daqui, do litoral catarinense, é óbvio, a gente sabe de todos os encantamentos, mas o senhor sabe os encantamentos de cada lugarzinho do mundo. E por que decidir fazer esse investimento aqui? Porque o estado de Santa Catarina, primeira coisa, o estado de Santa Catarina tem um modelo político que me agrada muito. Eu sempre que eu estava em São Paulo, eu passava de carro, dirigindo, e parava. Camboriú, nessa região aqui. E essa região sempre me encantou. Porto Belo, aquelas praias que tem por aí, todo bombinhas, Canto Grande. E eu conheci, a primeira vez que eu conheci, eu ainda morava em Porto Alegre, eu vim com a minha namorada passar um veraneio em Canto Grande. Era paraíso. Era tudo estrada de chão, mas um paraíso, uma loucura, e aquilo nunca saiu da minha cabeça. Essa semana, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei foi para lá. Que o senhor chama de Cantão. Lá no Cantão. Agora é uma cidade. Então, sempre estava na minha cabeça. E as praias catarinenses, todo mundo sabe. Que para mim, são as praias mais lindas do Brasil. E fica perto da minha terra. Fica perto onde toda a minha família mora. E me impressiona cada vez aqui o crescimento, a pujança que tem essa região. O senhor está falando de uma palavra que eu posso compartilhar juntamente com o senhor, de ser surpreendido. Nesse lugar que a gente está, no Ilhas de Porto Belo, a minha família, meu avô, o seu Afonso da Silva, nessa parte aqui, um pouquinho para lá, acho que 200, 300 metros para lá, era a nossa casa da fazenda. Tínhamos a casa, o meu avô tinha a casa de Tijucas, a casa da praia, minha praia, e depois a casa da fazenda aqui. E o quanto isso aqui hoje prosperou, cresceu, e nós estamos falando de um empreendimento que vai ser entregue para a população daqui 2028, 29, 30, 31. O planejamento é algo fundamental, principalmente para quem vem do primeiro mundo, que é uma das principais características. Né? O senhor concorda comigo? Totalmente. O que mais se aprende lá, para mim, quando eu fui, eu já era empresário aqui, mas eu costumo falar, e tu vai ler no livro isso, eu virei empresário, empreendedor de respeito nos Estados Unidos. Aqui eu era um bolicheiro esforçado. Aqui a gente vai no Bumba Meu Boi. Não, quando eu era empregado e comecei em Porto Alegre. E na linguagem gaúcha, um restaurante pequeno, uma lanchonete, é boliche. E o que toca era bolicheiro. Eu tinha esse comportamento. Atendia bem, sabia atender a clientela, mas quando eu cheguei em São Paulo, já me deram o primeiro coice. Tu já tem que São Paulo não é brincadeira. Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, aí eu virei investidor, aí eu virei empreendedor. Eles me ensinaram, os advogados, empreender, planejar, só que tudo com lógica. Lá tu aprende tudo com lógica. Quando eu cheguei lá, 15 dias que eu estava lá, eu já tinha 3 empresas. 3 empresas? Abertas. 3. E toque de caixa, rápido. Quando eu fui para liberar a obra, ser entrevistado na cidadezinha, ser entrevistado para liberar as reformas e dizer o que era, a churrascaria, eles não tinham a menor ideia. E eu não sabia falar, era o único que sabia o que era e eu não falava. E eu olhava para os meus tradutores e eu sabia que estava saindo bobagem. Mas a mulher, Mrs. Carmen, nunca vou esquecer essa mulher. Já agradeci ela pessoalmente, ela já está no plano de cima, mas Mrs. Carmen, ela falou, eu não estou entendendo, mas eu olho no teu olho e eu acredito. Vejo verdade. Eu vejo que tu está falando algo assim, realmente, eu entendo que você vai fazer alguma coisa boa. E tem uma palavra que define muito
esse sentimento que se chama, inclusive, está na capa do seu livro como nome, título, que é a paixão. Trabalhar com paixão faz toda a diferença. Paixão pelo que tu faz, quando tu faz qualquer trabalho. Qualquer trabalho. Eu usei o fogo, porque o fogo é o nome de tudo. Porque o pessoal, mas com o churrasco é o fogo, tem que ser fogo bom. E a paixão, qualidade boa de carne, qualidade de produto é obrigação. A gente tem o prazer de conhecer, conversar e bater um papo com o Jorge Ungarato, um dos 4 criadores do fogo de chão. São 70 nos Estados Unidos, quantas no México? 10 no México e já tem mais 5 programados para esse ano. Ou seja, logo vai ultrapassar já os 100. Já abriu na Bolívia, abriu no Equador, já está fechado o negócio nas Filipinas, na Turquia, acho que até no Paraguai. Está tendo a conferência essa semana em San Antônio, vai ter todas as novidades. Antes de encerrar, e eu convido as pessoas, inclusive, logo vai ter o lançamento do livro do Jorge, mas falar um pouquinho do Ilhas de Porto Belo, esse espaço que o senhor já empreendeu aqui, o senhor já comprou um apartamento aqui. O senhor tem acesso às melhores coisas que os Estados Unidos, que os americanos sabem oferecer e oferecem com maestria. Região, a gente sabe que Porto Belo, o litoral catarinense, ele encanta por natureza, mas de tudo que foi apresentado nesse Home Resort, o que o senhor mais gostaria de compartilhar para as pessoas que dizem assim, puxa, imagina eu trazer a minha família para um lugar onde tem isso, tem aquilo, tem segurança, tem uma estrutura, tem uma vida social maravilhosa. Esse é o caminho? Esse é o caminho. Tu tem a praia perto, mas não de frente para a praia. Tu tem a montanha aos fundos, tu tem tudo aqui. A localização, o Jean foi muito feliz na escolha desse local. Porque tem tudo ao redor. A BR está perto, mas não tão perto para atrapalhar. Tu olha o meu apartamento vai ser olhando para aquela montanha. Tem um aeroporto privado perto? Tem um aeroporto privado aí perto, vai ter campo de golfe, tem 20 praias lindas, questão de 10, 15 minutos. E tem a seriedade desse rapaz, que o que ele faz na Fogo de Chão, eu tenho certeza que ele vai aplicar nesse projeto. Ele falou, o meu desejo é não atrasar um dia para ninguém. Porque foi o que ele aprendeu a trabalhar com nós. Que o maior valor que existe é tu saber valorizar quem está consumindo. Tu dar valor. E se tu precisar investir, pagar, perder um pouco para ganhar lá na frente, tu tem que fazer. E ele sabe disso. Então, quem trabalha com história sabe bem disso. O cara trabalhou 20 anos comigo. Confiança 100%. É um homem de confiança. É um cidadão que ele vai querer entregar mais do que ele aprendeu isso com nós. Que prazer conversar com um dos grandes empreendedores do Brasil e do mundo, que leva o conceito do Rio Grande do Sul, da paixão pelo churrasco, da carne, do gaúcho, para todos os cantos hoje do mundo. E isso é muito legal. Eu gosto muito de ter histórias para contar e compartilhar para quem está nos assistindo. Parabéns pelo seu trabalho. Te espero ver mais em breve em Santa Catarina para poder desfrutar aquilo que a gente tem de melhor, que é o catarinense, o litoral, a serra, a seriedade. A hospitalidade aqui, como o receber das pessoas, e ele está aplicando na equipe aqui, eu vejo claramente, todo o conhecimento que ele adquiriu lá de montar time. Que eu sempre fui. Eu nunca fui um líder, eu só fui um líder do grupo. Tanto é que eles vão sentir a minha falta agora lá, na conferência, porque eu era o líder da cantoria também. Jorge Ungarato, parabéns pelo seu trabalho, obrigado por ceder esse seu tempo e passar tantos ensinamentos para a gente aqui hoje e em breve no seu livro, que vai se chamar Fogo e Paixão. É isso aí. Foi um prazer, é um prazer todo meu.